Aê, pessoal, estamos aqui ao vivo no nosso programa Guia do Cinéfilo. Hoje recebendo um grande diretor de cinema, um cara que eu admiro pra caramba. Belmonte, tá aí? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Aí, Belmonte, eu tenho um textinho aqui para te apresentar e aí a gente começa o nosso papo. Olha, pessoal, esse diretor, um cara que eu gosto pra caramba, tem muito filme dele que eu vi, não só no cinema que eu programava, mas também nas cabines de imprensa. Acho que eu vi quase todos os filmes dele, quase todos. A gente tá ficando velho, a gente vai vendo assim, cabeça, né? Principalmente do cinema brasileiro. Eu sempre falo aqui no guia, o cinema brasileiro é muito, muito, muito bom, pessoal. Quem não conhece assim profundamente o nosso cinema tem que conhecer. E aqui no nosso guia, vocês vão conhecer muita gente que trabalha, não só como o Belmonte aí comandando todo um set de filmagem, produção, roteirizando, mas também assessores de imprensa, o pessoal que trabalha com a distribuição, com exibição. A cadeia audiovisual brasileira é muito competente em todas as suas camadas. E você que é um jovem estudante, está escolhendo aí o que quer fazer da vida, gosta muito dessa área de cinema, peguem as dicas aí do pessoal, porque, olha, eu só estou trazendo gente aqui bem bacana, hein? Bem bacana. Vamos lá, então. Ó, nosso convidado de hoje ele é formado em cinema pela Universidade de Brasília, grande Universidade de Brasília. Já tivemos várias pessoas aqui. Aqui ganha sempre a Universidade de Brasília e a UF. São 100 pessoas aqui formadas por esses dois lugares maravilhosos, maravilhosos. Que legal. Ele já teve curto orientado por Nelson Pereira dos Santos, ganhou prêmios nos festivais de Gramado, Brasília, Vitória, com curta TP. Depois ele embarcou no universo dos longas-metragens com um excelente Se Nada Mais Der Certo, Subterrâneos, Concepção, Billy Pig, que eu até estava na coletiva de imprensa de Billy Pig, lá no Hotel Windsor. Lembro muito bem dessa coletiva. Eu ajudei o Celton Mello a estacionar o carro. É sério, que ele foi para o outro Windsor, tem dois Windsor. Eu lembro muito bem dessa história. Ele também fez o Gorila, filme que eu recebi lá no saudoso Cinejoia, na minha época de programador. Alemão, 1 e 2, Carcereiros, entre outras coisas maravilhosas. Está com um filme aí entrando na Mostra de São Paulo, que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Estou recebendo aqui no meu programa José Eduardo Belmonte. Belmonte, muito obrigado, cara, você disponibilizar um tempinho aí do seu tempo. Eu sei que você está aí já escrevendo, roteirizando, produzindo, fazendo um monte de coisa aí ao mesmo tempo. E você estou pegando toda a escala de produção, eu estou agora. Estou escrevendo, em pré-produção não estou nem filmando mais. Mas eu estou finalizando e estou lançando. Isso aí tá puxado. O tempo tá puxado. Mas ainda bem, né? Graças a Deus, não tenho que reclamar, não. Tô felizão, apesar de estar puxado. Com certeza. Eu já tive aí, nesse pós-pandemia, tive num set de filmagens, fiquei muito feliz. Eu adoro ir nos sets de filmagem, o Belmonte, porque eu acho que é ali onde a gente sente realmente a energia da galera fazendo, né? Não só os profissionais experientes que tem no set de filmagem, mas também a galera nova, né? Aquela garra, aquela vontade, né, de fazer cinema no Brasil. Eu tive no set do Xu Shen, do novo filme lá da Glória Pires. Ele é muito legal. Ele é muito legal. O Xu é maravilhoso, é um dos maiores assistentes de produção, aí, de direção, né, do Brasil. Eu trabalhei com ele. Ele é muito legal. Eu trabalhei com ele no Uruguai. Ele foi o coordenador de assistente de direção do Hipnotizador, uma série que eu fiz no Uruguai, El Hipnotizador. E ele fez toda a preparação, né? Ele treinou, enfim, ele fez toda a coordenação dos assistentes de direção. Dos assistentes de direção. Foi muito legal. Ele é fantástico, é um cara muito competente e o set dele é sempre uma alegria e é sempre bom ver sets alegres, né? A Glória Pires, um amor. Beijo pra Glória, querida. Marcos Pasquim, a Maísa também estava lá também filmando. Muito legal, show de bola. Esse é o cinema brasileiro maravilhoso. Mas, Belmonte, seguinte, a gente começa aqui com uma pergunta default, uma pergunta padrão, que é como é que foi o seu início nesse audiovisual, né? Quando é que, sei lá, um estudante saindo de São Paulo, vai para Brasília, fala assim, vou fazer cinema. Como é que foi essa ideia nesse começo e se a sua família te apoiou nas suas escolhas? Nossa, isso aí, eu vou ter que fazer uma volta ao tempo de quase 30 e tantos anos aqui, porque era anos 80. Eu não vim de família de artista e Brasília, na época, não se produzia muito cinema. Assim, eram eventos muito bissextos. Assim. Na época, o Brasil, porque quando eu escolhi fazer cinema, foi a época do governo Collor, quando eu entrei na faculdade. E o governo Collor tinha acabado com o cinema, não tinha nada. A produção de Brasília, acho que era
2 curtas a cada 2 anos, era coisa assim, um curta a cada 2 anos, era uma coisa bem sinistra, assim. Mas tinha um festival bem importante, sempre teve, né? O Festival de Brasília, um festival muito tradicional. Mas eu confesso que na hora eu não pensei nisso, porque eu queria ser escritor, mas não vi que não tinha... depois desisti, assim, depois eu queria ser artista, de alguma forma. Eu estava tentando me achar nas artes, assim. E aí eu tentei ser músico nos anos 80 em Brasília, era uma coisa meio óbvia, todo mundo tinha banda em Brasília, eu tive umas bandas em Brasília. Eu também não tinha talento para ser músico, nem para punk rock eu consegui ser músico, assim, que, né, eu tinha 3 notas e tudo. Nada contra o punk rock, eu amo, mas é uma coisa que faça você mesmo. Tocar errado fazia parte, inclusive, mas mesmo para o punk rock não dava certo. E um dia eu fui ao cinema, eu não ia ao cinema, eu não sou de família de artista, eu ia ver Trapalhões de vez em quando. Eu tenho até um caso muito engraçado. Teve umas férias de agosto que meus colegas... você viu Império Contra-Ataca? Eu falei, o quê? O que vocês estão falando, gente? Você vê minha ignorância de cinéfilo. Eu até vi uns filmes de madrugada que a Globo passava no sábado de madrugada umas coisas meio artísticas, né? O Fellini, Godard, mas eu não sabia. Eu achava estranho, mas achava interessante, assim. E aconteceu de um dia ter uma mostra de cinema fantástico, que era um filme por dia, e eu vi um filme chamado Gaviões e Passarinhos, do Pasolini, que é um filme muito atípico até para o Pasolini. Eu acho que era um filme, é uma comédia totalmente nonsense, que é o Totó, que era um comediante da época, e eu esqueci o nome do outro ator que trabalhava com Totó. Totó. E um corvo falante. Eu achei aquilo tão maluco e tão incrível, e eu comecei a cinema todo dia, porque era perto de casa, para ir a pé, cinema de rua, ainda, né? Existe até hoje em Brasília, eu creio que ainda bem. E eu me apaixonei, e aí eu descobri que tinha uma faculdade de cinema em Brasília. E tinham 4 na época, faculdades. Era a UF, a FAAP, a USP e o UNB. O UNB. E eu falei, gente, tem um curso de cinema em Brasília, isso deve ser algum sinal. E aí eu fui vendo que tinha muitos colegas. Minha mãe era professora, e eu estudava num colégio bacana, porque eu tinha uma bolsa que minha mãe era professora. E meus colegas todos estavam trazendo câmeras. Não era coisa tão comum ter câmera também. Câmeras VHS. E aquilo, eu fui me turmando com essas pessoas, comecei a experimentar. Eu vi que o Marista, que era o meu colégio de Brasília, tinha um equipamento de câmera VHS, ilha. E eu falei, e me apaixonei, assim. Me apaixonei e falei, vou fazer cinema. E cheguei para os meus pais. Meu pai foi um pouco mais diplomático. Falou, não, é curso de comunicação, faz jornalismo, que vai ser melhor para você. E aí cinema não precisa de diploma, etc. Então faz, que vai ser... Aí eu estava convencido disso. Minha mãe não gostou nem um pouco, porque comecei a me enturmar com o pessoal de cinema também carregando peso, né, nos sets. E minha mãe começou a não curtir muito aquela ideia. Mas, enfim, eu passei em comunicação, não sei como, até hoje na UNB, porque eu não era bom aluno. Foi um acontecimento, todo mundo até ficava brincando. Não, acredito que você passou. Até minha mãe ficou chocada, eu acho, que eu passei. E na hora de escolher, você tinha que escolher na hora que você entrava, né? Aí o professor perguntou. Então, eu tinha falado com um amigo, eu tinha falado com um grande amigo, que eu não ia fazer cinema, eu ia fazer jornalismo, por causa, né, da influência do meu pai, mercado, governo Collor. Mas o amigo falou assim para mim uma coisa tão óbvia, falou, mas não é que você gosta de cinema? Você não gosta de jornalismo? Você vai fazer jornalismo por quê? Eu falei, é mesmo, tem lógica. E aí foi muito engraçado, porque eu escolhi fazer cinema, eram 4 alunos, na época, 4 professores. A gente não tinha negativo, porque na época o cinema era negativo, não era digital. Eu peguei moviola, eu peguei todos esses processos, assim. Moviola era uma máquina de costura que montava filme. Para quem não sabe, era bem diferente o processo. O analógico do digital. Eu peguei exatamente essa transição. O fim da película e o início do digital. Foi bem interessante esse momento, assim, um modo mais antigo, mais lento, né? Mas você tem uma ideia que uma escola era muito precária na época, a gente tinha aula fingindo que tinha negativo na câmera. Então a gente dava ação e apertava o botão, mas não acontecia nada. Era só para entender o procedimental. Mas as coisas foram acontecendo, muito malucamente foram acontecendo. Assim. É uma história bem longa, porque como foi acontecendo, mas foi. Porque na época também aí montaram um centro de produção. Cristóvão Buarque era o reitor na época, e
um acaso, assim, um equipamento que estava no INB, que ia para outra coisa, acabou indo para uma Fundação INB, a Fundação INB criou um centro de produção audiovisual, que existe até hoje, chama CPCS, tem gente de Brasília, eu acho que não sei se mudou de nome, mas se chamava CPCE. E aí eu fui entrando, fui participando, eu fui entrando nas produções. Nelson Pereira resolveu voltar a filmar e Brasília ele conseguiu um dinheiro em Brasília, ele voltou para morar em Brasília para fazer o filme, pediu reintegração, porque ele foi professor em 60, nos anos 60 e saiu na época que, por causa da ditadura, ele saiu, mas ele pediu reintegração. E aí eu estava me formando, e aí ele foi meu orientador, e eu fui trabalhar num filme dele, chamado Terceira Margem do Rio, meu primeiro longa, que durou 6 meses a filmagem desse longa, você tem uma ideia, porque não tinha dinheiro, era o único longa sendo rodado no país, na época. Era muito incrível, porque a gente foi para Paracatu, que é fronteira Goiás-Minas, e filmou boa parte lá, mas era isso, às vezes faltava dinheiro, a gente ficava esperando. Não sei se todo mundo viu um filme chamado Estado das Coisas, do Wim Wenders, que é sobre isso, é um cineasta que a filmagem para e ele vai buscar dinheiro. Acontecia muito isso, assim. Mas, de toda forma, foi uma experiência, foi minha outra faculdade, ver o Nelson filmando, porque o Nelson ainda tinha a generosidade de me deixar... Eu guardava o roteiro do Nelson, porque não sei porque acho que ele perdia, porque o diretor perde muito roteiro em filmagem, não sei se... eu vejo, quando era assistente, eu via isso, todo mundo, o diretor, cadê meu roteiro? Você vai para o set, você vê isso. Esse momento vai acontecer. E eu acho que ele deixava o roteiro comigo, e eu ficava vendo as anotações dele, do que ele filmava. Eu aprendi muito, assim, foi um momento. E aí foi acontecendo também, porque aí a UNB conseguiu uma câmera 35, aí eu tinha a época de fazer videoclipe, né? E eu consegui, e tinha um movimento de banda, porque aí o pessoal de banda falou, você faz cinema, quer fazer um videoclipe pra gente? Aí eu fiz um videoclipe de uma banda que não existe mais, uma guitar band, mas foi para a MTV. E aí a Marcel Plácio, o nome do jornalista, tenho que agradecer ele até hoje por isso. Ele fez uma matéria de capa, dizendo que um clipe de estudantes era muito bom. E aí, o mercado publicitário... Eu era aluno ainda, eu tinha 22 anos. O mercado publicitário falou, quem é esse cara que tem 22 anos e fez um clipe que saiu na MTV? Comecei a fazer comercial durante a faculdade, comecei a ganhar um dinheiro, que eu não ganhava nada, imagina, eu almoçava na faculdade, enfim, era a realidade da época, tinha inflação, né? A minha família vivia... Era uma época bem perrengue, assim, não que hoje não está voltando, infelizmente, mas era uma época bem perrengue, assim, de início de vida adulta. A gente almoçava cachorro-quente e jantava cachorro-quente, às vezes, assim. Às vezes não tinha como voltar, de dormir no estúdio, assim, porque o estúdio tinha um cenário montado, a gente dormia no estúdio da UNB, assim. E aí eu comecei a ganhar um dinheiro, não muito, mas ganhar um dinheiro que eu fui economizando para fazer meu filme de formatura. E aí fiz meu filme de formatura, e aí foi acontecendo, começou a ter edital, começou a ter um polo de cinema, começou a ter políticas governamentais, tanto localmente como nacionalmente, governo Fernando Henrique, governo Lula, e o governo Lula, de certa forma, começou a fazer uma política, né, de maior diversidade, assim, começou uma política de maior diversidade. Porque o dinheiro era muito concentrado em Rio e São Paulo, assim, então começou a ter e para primeiros realizadores, assim. Foi um início de processo que eu acho que foi bastante virtuoso, assim, comecei a pegar esse processo virtuoso do cinema nacional, que a produção era de, sei lá, 7 longas, virou, até pouco tempo atrás, era 250, sei lá. Eu comecei a ver essa curva ascendente, assim, mais gente filmando, porque o digital também ajudou isso, né? Mais outros. Ainda acho que carecemos de diversidade, mas começou a ter mais olhares, mais gente filmando em Pernambuco, mais gente filmando na Bahia, gente filmando em Curitiba, e foi acontecendo também. Goiás também começou, né, foi um pouco depois, mas começou também a ter um movimento legal. Isso, eu comecei a ver isso tudo, assim, foi acontecendo. A história é bem longa, eu posso continuar, mas a história é cheia de eventos, assim, porque, enfim, tem muitas histórias acontecendo, mas basicamente o início é esse, assim. Eu não sei se eu posso continuar falando a tarde toda aqui, a noite toda aqui. O pessoal aqui, a gente sempre... Essa primeira pergunta é fundamental para todo o andamento do programa. E é legal que você já falou várias coisas bem bacanas aqui. O pessoal adora essas histórias, meu monte. Como começou, como é que era antigamente, que hoje
Porque assim, o jovem, o que eu percebo é que o jovem cinéfilo, né, a pessoa que está ali querendo ir para a faculdade, fazer alguma coisa, trabalhar com entretenimento, com cinema, propriamente dito, elas não sabem a dificuldade que a galera já teve para fazer toda essa indústria andar, né, toda essa indústria aparecer no cenário. Né? Hoje em dia, não é que é mais fácil algumas coisas, principalmente questões tecnológicas e tal, avançou bastante, mas o pessoal acha que tudo é muito fácil, sabe? Que ninguém nunca teve perrengue, que as coisas caíram. Não. Perrengue a gente tem até hoje, né? Exatamente. É diferente hoje, assim, a ansiedade ainda é menor, né? Porque quando você está começando a carreira, a grande questão que uma vez eu via muito programa sobre diretores, eu ficava fuçando, na época não tinha internet também, tinha esse dado também, não tinha nem internet nem celular. Não estou sendo nostálgico, não, era só que era uma outra época mesmo, a gente ficava cavando para ver alguns realizadores que hoje a gente consegue baixar no YouTube, assim. Eu adorava Chris Marker, mas tinha que esperar alguém vir da França com a fita Pau G, que tinha um gravador Pau G, que a gente conseguia ver em Baixada, geralmente, porque eu estava em Brasília, então tinha pessoal de Baixada. Mas, enfim, era isso. Mas aí, num desses programas que eu consegui cavar, assim, de diretores, tinha um programa com o Scorsese, falou duas coisas que eu uso até hoje, assim, impressionante. Ele falou assim, olha, fazer um filme não é tão difícil quanto se parece que é. O problema é construir uma carreira. E eu falei, nossa, total, assim, a questão não é fazer um primeiro longa, né, que era a questão nossa quando eu comecei na faculdade, assim. Não era só fazer os curtas e ir para o longa, mas era continuar fazendo. E a outra que ele falava é o seguinte, você tem que se misturar pragmatismo e inconsequência. Você tem que ser um pouco inconsequente, mas bastante um pouco pragmático. Ou então, enfim, você tem que conciliar essas duas coisas para conseguir fazer cinema. E eu tenho uma história que eu acho muito bacana desse processo, assim, porque eu comecei a fazer curta de várias formas, assim, com edital, sem edital, e eles foram indo bem, os curtas. Eu acho que ter um festival de Brasília ajudou bastante também. Se ter um festival forte na cidade ajuda muito. E eu tinha bons exibidores também, eu devo a essas pessoas também. Você foi exibidor, você sabe da sua importância, né? E sabe qual a importância de um exibidor para o mercado. E o da Mata era incrível como exibidor, assim, depois foi um outro cara, os outros exibidores foram surgindo, assim, que procuravam títulos interessantes, faziam festivais, faziam mostras, e como o Brasil tinha embaixada, isso ajudava bastante, assim, as embaixadas realmente foram bacanas, assim, para criar uma cinefilia. Mas eu fui fazendo os curtas, e num certo momento eu fui olhando para trás os outros realizadores, outras gerações de Brasília que vieram, que eram muito legais, mas eu falei que, às vezes, eu vi que ninguém falava um pouco delas porque não tinha chegado no longa. Inclusive, um produtor, Pedro Anísio, um cara que chegou a fazer longa, enfim, fez vários longas, mas até então era uma geração que tinha chegado com muita dificuldade, porque era mais difícil o financiamento, né? E o equipamento era mais pesado, tudo era mais impeditivo para fazer cinema. E aí eu pensei comigo, se a minha geração não fizesse um longa, ela ia também não ficar tão na memória da cidade, assim, né, na história da cidade. E eu lembro que parece filme de Hollywood mesmo, aqueles filmes de equipe que vai juntando para montar um time, para tentar vencer, um time pequeno, tenta vencer o campeonato. Eu cheguei para todos os meus colegas, em alguns agregados do curso, que o curso tinha muito agregados, né, tipo o René Sampaio, que dirigiu o Faroeste Caboclo. Ele não fazia cinema, mas ele queria fazer cinema porque o curso tinha fechado depois que a gente entrou, então ele andava muito com a gente, assim, o René. E outras pessoas andavam também, outras pessoas no mercado, e eu falei para elas todas assim, gente, tinha até algumas rusgas, uns atritos que a gente teve de faculdade, de juventude. Eu falei, vamos deixar tudo de lado e vamos tentar fazer um longa na louca, assim, é uma palavra horrorosa, né? Mas, assim, na garra, na força de vontade, assim. E o cara que dirigiu o Drive, antes de fazer famoso, esqueci o nome dele, Nicolas... Hefner. Isso, obrigado. Ele tinha passado por Brasília antes, com uns filmes que ele fez antes. Eu esqueci o nome dos filmes, assim. Bleeder, eu acho. O nome do filme era Bleeder. Antes dele fazer um diretor de sucesso, ele passou para exibir um filme dele. E o filme dele era quase todos planos sequências, assim. Era um filme feito em 35, em Cinemascope, mas muito otimizado, assim, a mise-en-scène. E eu falei, e tem um centro em Brasília que chama Setor de Diversões Sul, que não deu certo, era para ser um shopping center, mas virou uma espécie de centro de metrópole num prédio chamado Conic, que a gente chama, eu acho que mudou o nome hoje até, estou tão antigo, né? Mas eu acho que
Mas, enfim, a gente chamava de... Acho que chama de Conic ainda. Eu saí de Brasília, eu não tenho que... Se tiver alguém de Brasília, me ajuda. E eu pensei lá, aqui dá para fazer um plano de sequência por dia. Se a gente fizer 10, a gente tem um longa. E o Conic é muito resumo dessa utopia que ficou bagunçada, que é Brasília, né? E a gente fez. O filme fez uma vaquinha, e a gente conseguiu fazer esse filme de abertura, assim, de estreia. E foi muito legal, porque o Capovilla viu esse filme. E depois, quando começou o governo 2012, começou o governo Lula, teve um edital para os jovens realizadores. E o Capovilla, por ter visto esse filme, falou, olha, o cara que fez um filme como esse precisa ser feito um filme pelo Estado. O Estado precisa bancar um filme dele. E aí eu fiz a concepção, que era um roteiro mais maluco que tinha. O roteiro era mais maluco que o filme. E o roteiro tinha 190 páginas, pra você ter uma ideia de como maluco era o roteiro. E consegui. E aí foi também acontecendo aos poucos também, entre idas e vindas, assim, entre erros e acertos, a gente foi conseguindo fazer uma carreira, assim, mas sempre com esse foco. Mas essa primeira experiência de pensar um cinema feito um pouco de turma, um pouco na garra, um pouco, que é um termo que se usava na época que uma produtora independente americana usava, que era o orçamento estética. Isso norteou muito a carreira, assim, sabe? Isso foi muito importante, assim, para dar esse pontapé, assim. As políticas públicas também, assim, você achar a sua turma, mas você entender um pouco o mecanismo de fazer cinema, assim, né? De como você organizar seus filmes, foi muito, muito importante. Assim, essa experiência acho que foi muito rica. É só para dizer que isso foi uma coisa que me marcou muito nisso da carreira. Com certeza. É sempre bom saber o começo aí do pessoal, como é que vocês começaram, né? Principalmente vocês, os cineastas. Mas tem muita gente que tem muita dúvida ainda sobre como é esse universo e tal, se tem muita panelinha, aquela coisa toda. Mas é aquele negócio, como você falou, tem que encontrar o seu grupo, né? Pessoas que meio que se assemelham com suas ideias, né? E é isso, começar a rodar, buscar uma maneira de financiar um filme, de rodar, de fazer o projeto, seja por meio dos editais, ou seja de uma outra forma, e fazer acontecer. Tem que fazer. Sim, não, eu acho que é muito importante você tentar achar uma forma de viabilizar seu projeto, assim. E se ele não for, tentar achar um outro projeto que possa ser possível, assim. O Carlão Rachenbach, o saudoso Carlão Rachenbach, eu comecei a fazer muito filme por causa disso. O Carlão falava assim, olha, quando você termina um filme, você sai exausto. Então, assim, nunca tem um projeto só. Tenha sempre um projeto para todas as frentes possíveis. Um comercial, um documentário. Deixa tudo na sua mão. E vai sempre começando meio que simultâneo as coisas, porque um vai dar certo. Isso foi um conselho que ele me deu quando eu estava no terceiro longa. E o Carlão começou a fazer muito perto do final da vida, ele fez muitos longas, né? Ele fazia acho que um longa por ano. E eu perguntei para ele como é que ele conseguia. E ele falou exatamente isso. Assim, eu acho que é isso, a gente tem que estar achando sempre uma forma de fazer, assim. É muito importante que a gente vá encontrando saídas. É difícil, essa coisa da panelinha. Acho que qualquer profissão tem seus grupos fechados, né? E cria muitos impedimentos, assim. Eu acho que é difícil, não vou dizer que é fácil, e eu sei que em certas circunstâncias é mais difícil até, mas eu acho que a gente tem que estar sempre pensando em soluções, sabe? Em formas de fazer, assim. E hoje em dia é muito bacana, porque você tem outras formas de exibir, né? Antigamente só tinha festival, curto só tinha festival. Então, é muito bacana. Hoje em dia você tem a internet, você vai encontrando forma de exibir seu filme, que isso acho que é o mais bacana também da contemporaneidade, né? Com certeza. Só mandar um beijo aqui para a Rafaela Henriques, que está aqui com a gente. Oi, Rafa, beijo para você. A Carol Dibe também, produtora lá de Minas Gerais, está aqui com a gente. Um beijo, Carol, para você também. Tem muita gente entrando, saindo. O pessoal tá alucinado com... Tem cabine de imprensa de Mostra de São Paulo hoje. O pessoal está se agitando já para a Mostra de São Paulo. O pessoal depois vai ver, depois lá no offline. Lembrando que todos os vídeos aqui do Guia do Cinef ficam lá no nosso portal, no youtube.com/tvktmg e também no youtube.com/Guia do Cinef. Tá bom, pessoal? Tem todas as entrevistas maravilhosas com esses maravilhosos do audiovisual. Belmonte, seguinte, você falou de festival... E, cara, eu adorei a sinopse que eu li
do teu filme As Verdades, que vai agora passar na Mostra de São Paulo. Um filme com 3 versões, um assassinato. O que você pode contar pra gente? Tem o Lázaro Ramos no elenco, tem a Bianca Bin, Drica Moraes. O que você pode adiantar pra gente, assim? É um grande suspense, é um grande drama. Como é que esse projeto chegou nas tuas mãos? O que você pode falar um pouquinho pra gente? Eu acho que As Verdades é a definição que eu vou dizer que é um thriller existencial. É um thriller que, na verdade, não é. Acho que é muito interessante esse filme no ar, que o crime também serve para investigar um pouco o contexto, né? A cidade, né? O que está por detrás do crime, as pessoas, né? A cultura do lugar, assim. Esse projeto é muito interessante porque ele não começou, não é um projeto meu. Eu passei a última década, é muito curioso o que aconteceu, se fazendo um corte, né, no que aconteceu. Os últimos 10 anos foram filmes muito de produtores, assim. Isso não quer dizer que eu tenha tentado me colocar e fazer alguns contrabandos, né, usando o termo dos diretores de cinema clássico, né? Algumas coisas e procurei temas que me eram pertinentes também, de alguma forma, para falar, ou então de interagir. Mas esse projeto é engraçado que começou com o projeto do Guel Arraes. Acho que o Guel falou que ele queria dirigir, o Guel e o Jorge Moura. Mas aí eu acho que aconteceu alguma coisa que o Guel resolveu não dirigir. E ele me ligou, tipo, você quer fazer esse filme? E quando eu vi, eu tive um pouco de assustado, assim, porque é baseado num conto japonês, do século XIX, que é interessante, que é levado para a Bahia, que é levado para o Brasil profundo, né, que a gente usa esse termo. Mas, enfim, tem uma referência muito forte disso, que é o Rashomon, do Kurosawa. Opa! Ao mesmo tempo que é muito legal, quando o Guel me liga, e a Gulani, as pessoas que me ligaram, assim, eu já fico propenso a querer, quando as pessoas me ligam para filmes de Marco, são pessoas que eu admiro muito, assim, né? A produtora e o Guel. Acho que o Guel é um cara incrível. Tem uma história na televisão brasileira de grandes eventos, assim, na televisão brasileira. E eu já fiquei predisposto, mas eu fiquei um pouco assim, falei, cara, mas o grau de comparação é muito alto, assim. Mas eu fui vendo também que era uma outra abordagem, e o que me interessava é exatamente isso do filme noir, assim, não era exatamente o crime em si, mas o contexto, né? O que faz as pessoas mentirem, né? E existe uma cultura violenta que a gente não está vendo, que faz que a verdade fique muito fluida, né? Que cada um crie sua versão dos fatos. Então, o filme também é uma investigação da alma, um pouco, de uma cultura, né? Eu acho que isso que é interessante. O filme não é só um thriller, no sentido de tem o thriller, quem quiser se apegar no thriller, tá legal. É um roteiro muito bem estruturado pelo Pedro Furtado e o Jorge Moura. É um roteiro bastante cartesiano até. E eu, obviamente, não sou uma pessoa cartesiana, eu acrescentei essa subjetividade e esse olhar ao redor da história, né? O que está por detrás dessa coisa das pessoas criarem seus próprios fatos. Então, o filme é um pouco sobre isso, assim, sobre que lugar proporciona que as pessoas possam não se conectar à realidade, criar sua própria realidade. Bacana, show de bola. A sinopse está muito bem feita. Eu olho muito sinopse, sabe, o Belmonte? Porque assim, desde os meus tempos de exibidor, eu olho muito cartaz, sinopse. Eu acho que para o filme brasileiro, essa é a minha opinião, tá? O filme brasileiro é muito importante essa mensagem já chegar e já fixar no leitor, no espectador, na pessoa que está se interessando pelo aquele conteúdo ali. Porque... Fala. Mas pode falar. Não, fala você. Por quê? Porque eu quero... Não, termina, por favor. Aí E lá nos meus tempos de Joia, eu mesmo já fiz um monte de coisa. Lá no Joia a gente fazia o que a gente queria, né? Então, eu já troquei cartaz de filme. Já fiz um monte de coisa. Teve um filme, cara, chamado Congresso Futurista, da Imovision. Eu amo esse filme. Eu adoro esse filme, eu amo também. Esse filme. E tu acredita que o Joia foi o único cinema que exibiu esse filme? No Rio de Janeiro? Esse filme é incrível. Aí muito pertinente hoje, né? Não, maravilhoso. Esse filme é atemporal, né? Uma coisa fantástica. Só que assim, ele é metade animação e tem lá também. E o que acontece? A gente conhece o público, né, Belmonte? A gente conhece o público. Aí me vem a Imovision, bota um cartaz todo de animação lá, com todo mundo desenhado. Aí eu falei, não tá vendendo muito bem o que é o filme.
Aí eu fiquei pesquisando na internet, achei um cartaz de um cinema em Roma, que a produtora lá de fora mandou pro cinema em Roma, que era a Robin Wright, maravilhosa, assim, e assim, no cartaz dizia tudo que era o filme visualmente. E eu falei assim, meu Deus, sabe o que aconteceu? A curva do filme fez isso, ó. Na segunda semana, que é uma coisa difícil, dobrou a bilheteria e tava junto com o Lobo Atrás da Porta. Então, assim, o Joia ficou lotado a semana toda. E aí as pessoas que não foram na primeira semana, foram na segunda, adoraram. Aí começaram a criar teoria, a gente fez um monte de debate. Então, assim, eu acho que é importantíssima essa questão da sinopse e do post. Eu já até anotei aqui, já tô louco para assistir. Eu até quero te perguntar se já tem data de lançamento, quem é a distribuidora. Mas fala aí o que você ia falar. Não, eu também tenho, eu adoro sinopse também. Eu vou te falar que a minha primeira, eu tenho uma paixão que eu tenho até hoje, que eu acho que deve ser algum tipo de... Mas eu gosto de ver, eu gosto de colecionar, ainda coleciono, programa de festival para ler sinopses todas. Eu também tenho um monte de livrinho, aqueles catálogos, todo mundo me manda. Eu adoro sinopse. Eu, na Mostra de São Paulo mesmo, quando eu era cinéfilo, né? Tem um monte. Você tem um monte. Esse aqui é do SESC. Tem um monte. Ah, não. Incrível. Eu acho incrível ler sinopse. Eu tenho vários, assim. Eu acho incrível. Não, e sou muito ligado em cartaz também. Assim, algumas vezes você não perde um pouco o controle do cartaz, porque realmente a distribuidora assume e pega para ela, e ela sempre, né, algum argumento científico ela tem sobre você. Que às vezes você, tudo bem, assim, mas depende, né? Cada distribuidora também é um universo, né? Mas eu sou muito ligado em cartaz também. O Gorila, por exemplo, esse aqui, ó, é um cartaz que... Esse aqui. Nossa, tá ao contrário aqui, mas o Gorila... O Gorila é um cartaz que também eu sempre procuro participar muito dos cartazes, porque eu acho que é fundamental, assim, ter cartazes de impacto visual, né? Sempre, até o Se Nada Mais Der Certo, eu mesmo encomendava os cartazes, né? Na concepção e Se Nada Mais Der Certo, eu cheguei para uma visão e falou: o cartaz é esse, tá, gente? Tudo bem com vocês? A uma visão do meu querido amigo Jean Tomás Bernardini, que já esteve aqui também. Um beijo, Jean, para você. Trabalhei com ele lá no Reserva Cultural Niterói. E eu converso com... Eu nem trabalhava lá, Belmonte. A gente ficava conversando sobre o Olympique de Marselha, que não sei se você sabe, o Jean Tomás foi camisa 10 do Olympique de Marselha. Ele jogou com o Paulo César Caju, e aí ele teve que operar o joelho e veio para o Brasil com uma mala de dinheiro para poder abrir a Imovision e o Reserva Cultural. Grande Jean Tomás. Ele merecia um filme, hein, Belmonte? Eu falo isso para todos que vem aqui. Esse merecia um filme. Sabe que o Jean Tomás é um cara muito diferenciado nesse ponto, como ele é um cara de bom gosto e de ousadia, né? Eu mesmo, a concepção... Assim, ninguém me conhecia, né, quando eu fiz a concepção. E o filme era muito estranho. E ele, vou lançar. Vou lanchar. E lançou, e foi bem o filme mesmo. O filme, na época, fez 30 mil espectadores, algo assim. Foi excelente, assim. Não, quando ele abraça o filme, Belmonte, cara, ele dá todo o carinho e amor. Cada filme é como se fosse um filho. É impressionante. Sim. O olho dele até brilha. Eu ficava falando com ele. Ele vai pra tudo que é lugar, né? Eu tô ligando pra ele. Tô na China. Tô não sei aonde. Aí ele falava: Rafa, tô comprando esse filme aqui, ó. Pô, tô comprando o novo dos Dardenne. Pã. Então, assim, você vê que o cara tem uma paixão aí. É um filme atrás do outro aí. Só filmes maravilhosos, né? Tem seus filmes ruins também, ele fica chateado quando eu falo, mas tem seus filmes ruins também, mas tem muita coisa bacana. Eu entrevistei o Wilton Lacerda aqui, o Wilton botou o Jean Tomás para atuar. Não sei se você sabe disso. Eu sei, eu vi o filme, o Fim de Festa. Fim de Festa. E ele estava todo ansioso. Eu queria ver Jean Tomás Bernardini no set de filmagem, mas o Wilton falou que ele se comportou super bem. Com uma simpatia com todos. Um beijo, Jean Tomás, meu querido. Ele é maravilhoso. Eu adoro o Jean. E o Reserva Cultural Niterói é um cinema projetado pelo Niemeyer, né? Não foi projetado para ser um cinema, mas é uma obra do Niemeyer, fica ali em Niterói. É um cinema belíssimo. Não sei se você já teve a oportunidade de ir lá, Belmonte. Não fui. Eu estou em débito com isso. É do lado da UF, até onde o campus onde fica a faculdade de cinema da UF. Tem até uma promoção para estudantes de cinema. É um cinema belíssimo, com equipamentos de primeira. E são 6 salas de cinemas. Olha, só coisa bacana exibida lá. É uma programação híbrida, né, que a gente chama. Tem blockbuster, mas também tem muita coisa nacional,
coisa independente, o catálogo da Imovisão também, da Pandora, de todas as distribuidoras que lançam os filmes que a gente chama de cult, né? Eu não gosto muito desse termo, mas eu também não. Só para o pessoal entender quais são esses filmes. Mas seguinte, Belmonte, vamos continuar aqui nosso papo com uma outra pegada, que é o seguinte. Eu queria saber de você uma coisa. Muitos diretores de cinema aqui no Brasil, em alguns lugares do mundo, não assistem a filmes. Os caras têm os homens, as mulheres, cineastas, as cineastas, os cineastas, eles têm perspectivas de outras áreas, seja das artes visuais, da sua profissão propriamente dita, que às vezes não é cinema, ou qualquer coisa parecida com isso. E eu queria saber a sua opinião. Para ser diretor de cinema, precisa assistir a filmes? Ou é possível criar uma linda obra sem assistir a filme nenhum, e ali com pensamento, com uma coisa esquematizada e rodar? O que você acha? Eu acho que o cinema é muito incrível, que pode tudo, né? Nem tudo dá certo, mas pode ser muita coisa. Nem tudo convém, mas pode ser muita coisa. Eu acho que pode, sim. Eu acho que pode acontecer. Eu intuo, é uma intuição, que são mais as exceções, porque ver filme é muito importante, porque todo artista precisa ampliar seu repertório. Tudo bem que tem artistas que conseguem fazer sempre os mesmos filmes, isso é bom, e são bons filmes, mas eu acho que é muito importante se ampliar, conhecer outras formas de fazer. Eu sinto um pouco de carência, às vezes, com algumas pessoas, não um pouco, porque às vezes, quando começa a fazer filme, você não tem muito tempo, né? Acho que o Orson Welles falava isso, ou você vê filme ou você faz filme. Acho que é do Orson Welles essa frase. Mas eu procuro sempre ver filme. Ainda mais agora, no processo de quarentena, sempre um filme por dia. E eu sempre comento isso, assim, é muito importante ver filme que você não gosta também. Todo tipo de filme. Então, eu vejo todo tipo de filme, assim. É importante. Ação de Taiwan, como eu vejo tudo. Tem que ver tudo, eu acho, que é importante, porque cria exatamente um repertório, um entendimento, né? Às vezes é muito ruim quando você vê que você tem só as mesmas soluções, né? E às vezes é um pouco isso, porque você está sempre focado numa coisa só. Eu acho que a cinefilia dá isso, ela amplia esse horizonte. Eu gostava lá no Joia que, poxa, a gente chegava lá, cara, só diretor, assim, muito famoso. E do nada, né? O pessoal chegava, mas só chegavam os cinéfilos. Então era ótimo que, pô, conheci muita gente do mercado tomando café e falando sobre outras coisas, né? Não era nem sobre os filmes dos caras, era sobre outras coisas. E é muito bom, pô. Eu conheci muita gente bacana por conta dessa cinefilia, né? E aí eu comecei a ver realmente, caramba, que legal, né? E tu começa a pensar na obra da pessoa, fala, caramba, tem realmente tem uma referência ali no plano, não sei o quê, no roteiro, tem uma pegada ali. Isso é muito bacana, porque eu acredito que todo cineasta cinéfilo, Scorsese, Tarantinos e vocês todos também aqui do cinema brasileiro, sempre tem algumas referências, né? Algum outro filme, né? Seja na questão da narrativa, seja na questão da maneira de filmar, né? Uma cena ou outra. Sempre tem muito. Eu fui no set do Xiu Shen, cara, tinha lá tinha um VHS do Peggy Sue, do Coppola, tinha um VHS de Moonstruck. Eu até achei que o Chu fez de sacanagem, porque ele sabe que eu não gosto do Nicolas Cage. Aí botou 2 filmes do Nicolas Cage de VHS assim do lado. Mas, assim, é muito legal quando você percebe todas essas referências, né? Porque é como se fosse também uma homenagem, né? Tudo que você sente, tudo que você viu ao longo da sua vida como mero espectador, né? Isso é muito bacana. Pô, tive vários papos muito legais. O Marcos Bernstein, que já teve aqui também, o roteirista do Central do Brasil. O cara, muito gente boa, cara. Eu lembro até hoje, eu tava comendo um sanduíche de mortadela no Festival do Rio de Cinema. Aí eu comecei a conversar com um cara que eu nem sabia quem era. Era o Marcos. A gente falando de filmes aleatórios. Aí eu falei, pô, não sei o quê. Aí, pô, ele foi lá no Joia, passou o Meu Pé de Laranja Lima, que também é da Imovision, né? E a gente começou a conversar dessa. O Marquinhos é um cara muito gente boa. Foi muito bacana. Eu amo cinema, na verdade. E eu acho que essa coisa de você amar, quando você ama, você quer conhecer, né? É cada vez mais, assim, é sempre novidade. Então, eu amo ver filme, eu aprendo muito, sempre. Vendo os clássicos, vendo os novos, eu sempre estou procurando coisas, assim. E até, sabe uma questão importante sobre a cinefilia, Belmonte? Eu agora estou revisitando muita coisa, sabe?
porque desde que eu falei com o Marcelo Janot, crítico de cinema, muito famoso, o grande Marcelo Janot, ele tem um livro que é Revisitando as Críticas dele. Então é um livro que ele revisita as críticas que ele colocou em certo momento e ele fala agora o que ele pensa agora sobre aquele filme, sobre aquela crítica. Eu achei muito bacana esse exercício, né? Achei muito interessante. E aí eu falei assim, caramba, é verdade. Eu comecei a rever muita coisa que eu gosto pra caramba, e aí eu já comecei a não gostar tanto, outras coisas que eu não gostava tanto, eu comecei a gostar muito. E é isso, né? A gente vai sempre se atualizando, revisitando, conforme também a gente vai aprendendo, né? A gente vai vivendo a nossa vida. O cinema é muito gostoso por causa disso. São sempre 1001 visões sobre uma mesma obra em tempos diferentes. Né? Show de bola. Você sabe que antes de ver eu desde o Alemão eu comecei a fazer isso. Foi muito importante. Desde então não parei mais. Que antes de começar um filme, eu faço uma listinha de filmes para ver. Filmes que têm um pouco a ver, filmes que podem ser parecidos, filmes que são muito diferentes, filmes que abordam um tema também. Então, geralmente, antes de é muito interessante, porque você acha soluções que são interessantes, você evita cair em repetições que outras pessoas já fizeram. Você amplia, exatamente isso que a gente fala, a cinefilia amplia os horizontes, né? Se você tem curiosidade, está aberto para ver, é incrível, assim. E os artistas, ô Belmonte, você já indicou algum filme para o artista assistir, assim, para meio que não se basear na ideia, mas falar, olha, é um paralelo parecido que eu quero? Já teve esse papo, assim, com algum artista? Falou assim, poxa, olha, dá uma olhada nesse filme. Será que já teve isso? Não, às vezes você vê o filme meio junto, porque tem um mood, né? Assim, tem um mood que é interessante, assim, um jeito de fazer que é interessante, que é um jeito de interpretação, que às vezes não tem nada a ver com o gênero, mas tem um jeito de interpretação que é interessante, você vê junto o filme. Isso é muito bacana também. No Se Nada Mais Der Certo, a gente tinha um cineclube. Eu não consegui, porque às vezes a produção come tempo, né? Mas a gente combinava de ver o elenco e equipe via um filme por semana. E era muito legal. Se Nada Mais Der Certo, o Cauã viu. Todo mundo viu. A gente via filme junto, assim. Eu acho fundamental, não para fazer igual, mas para você entender um pouco, para você se inspirar. Eu acho que é isso, não, mas dá mais para... Tem gente que faz isso, tipo assim, eu quero uma coisa exatamente igual aqui, isso. Aí você copia um pouco pela forma. Na verdade, você tem que entender o espírito um pouco da coisa, né? Acho que as indicações são daí. Às vezes acontece, sempre tem, todo filme tem um pouco. Eu sempre também faço uma listinha. E depois dessas listas também que eu faço, filmes que eu vejo sozinho, agora tem isso, né? Você coloca no Dropbox as indicações, então você distribui a lista para as pessoas verem e fica um pouco acessível, né? Agora os tempos são menores também de pré-produção, né? Então, às vezes, você não consegue mais fazer essa coisa que é muito bacana, às vezes, de conseguir fazer turma. Essa coisa de faculdade que você quer trazer para a vida toda, assim, de você conseguir... Mas, às vezes, é isso. Um ator, na época o Cauã estava no começo dele, mas, às vezes, um ator como o Cauã tem uma agenda que é tipo... Você consegue... Ele chega 5 dias antes para filmar. Não é o caso. Não estou falando com o Cauã específico. Eu só citei que é como o Cauã. Sim. Mas, às vezes, é isso. Um ator chega 5 dias antes, 3 dias antes. Né? Porque a agenda dele é isso. O cara está emendando um filme no outro, tem publicidade para fazer, tem evento, às vezes. Então, às vezes, você não consegue mais. Mas eu sempre tento fazer um cineclubzinho do filme. Bacana. Isso é muito importante, Belmonte. Vários diretores lá fora, eu converso com muita gente lá fora também, né? Não aqui nos programas, mas em off, amigos meus, amigas que estão lá fora, alguns cineastas até já bem famosos também, e o pessoal gosta muito de trabalhar essa questão, essa troca, né, com outros filmes, né, com outras visões, mas que são paralelos que podem ser usados, né, algumas adaptações. Isso é muito importante, isso eu acho que é um exercício muito legal, mas óbvio, tem essa questão do tempo que a gente sabe que é bem complexo, né? Até eu adoro o Cauã também no Piedade, do Cláudio Assis agora. Eu acho que foi o último filme do Cauã que lançou e tá ótimo no filme também. É um ator que vem se desenvolvendo, né? Bastante, né? Fora aquela simpatia, é um amor de pessoa. Um cara, assim, que eu sempre escutei muita coisa boa dele. Tomara aí que faça grandes filmes aí. Está sempre precisando aí que a renovação do nosso cinema aí. Que isso é super importante. Seguinte, Belmonte, queria saber de você uma questão. Você acha que os críticos de cinema, com suas notas, bolinhas, estrelinhas, raios-x, aquelas coisas todas, eles de alguma forma influenciam hoje
a ida ou não do espectador para ver um filme? O que você acha? Essa é uma pergunta que vale $1 milhão. Eu acho que é muito importante o trabalho da crítica. Acho mesmo. Eu acho que a crítica não é monolítica, né? Não é uma pessoa, é diversa, ainda mais hoje em dia com a internet. Então, você tem que saber um pouco filtrar um pouco, né? Mas eu acho ela fundamental. Assim, eu devo muito a alguns críticos certas coisas que eles apontaram para o bem e para o mal. Assim. Eu acho que ele tem sim uma responsabilidade. Acho que nem todos têm esse senso de responsabilidade, mas eles têm uma responsabilidade, sim. E tem um certo tipo de talvez os filmes que a gente chama de art house, né? Os filmes que a gente chama de cult, eu acho que esses dependem bastante da crítica, porque são filmes que talvez não são tão conhecidos, né? Não vem com uma grife. Quando o filme tem uma grife, né? Um diretor que já ganhou vários prêmios, aí as pessoas vão por causa do diretor. Mas quando são filmes, às vezes, de diretores novos, então projetos muito sem grana, assim, uma boa crítica ajuda. Uma má crítica realmente pode ser problemático para o filme. Agora, é fato também que quando o filme tem uma estrutura de marketing muito pesada, a gente vê isso nas comédias brasileiras, que é raro você ver um crítico gostando de uma comédia brasileira. Eu não estou vendo, às vezes, falar se comédia é boa ou ruim, mas é fato. É uma estatística isso. Você pode ver na internet, você vai ver. Verdade. As comédias vão, sim. O bonequinho pode estar saindo da sala, mas as comédias enchem. Então, eu acho que esses filmes que têm um marketing muito forte, então uma marca, uma grife muito forte, esses filmes realmente acho que a crítica talvez não influencie. Mas é muito interessante que a crítica não deixe de tentar dialogar com o filme apesar disso. Eu acho que isso é um princípio importante que a crítica tem que ter como norte. Assim, eu não sou crítico, então é a minha opinião. Mas mesmo um filme que ela não goste, ela joga luz sobre esse filme, né? Que a crítica que às vezes detona, é muito destrutiva, eu até entendo que às vezes para um crítico, eu já fui crítico amador na rádio quando comecei a trabalhar, o primeiro emprego foi em rádio. Legal. E às vezes a gente vê filme muito ruim e vê muito filme, às vezes fica de mau humor mesmo, às vezes um filme ruim sobe emocional e você acaba descarregando sua frustração de estar vendo muito filme ruim. Eu entendo, mas eu acho sempre importante que a ideia do diálogo é muito importante. E para o realizador, mesmo quando às vezes ele faz filme ruim, né? Acontece, é triste, mas acontece. Mas é interessante quando você lê uma crítica que vai além do isso aqui é uma porcaria. É muito interessante. Acho que isso torna muito potente e faz você querer ver o filme, independente de se o cara está falando mal ou não. Porque talvez aí tem um pensamento que talvez você queira dialogar com esse pensamento. Né? Eu acho que isso que é legal. Só que é um balaio de gato hoje em dia, né? Porque realmente tem internet, então... Nossa, às vezes não dá para ler tudo mais, né? Quando a Concepção eu tentei ler tudo que foi publicado, mas eu fiquei enlouquecido. Eu falei, gente, são quase 450. E às vezes realmente vem umas coisas que são muito duras, assim. Tem uma pessoa do outro lado, tem que falar, tem uma pessoa do outro lado. Além por detrás do filme, tem pessoas por detrás do filme, assim, né? Eu recebo aqui que respiram, tem pai, tem filho. Eu recebo aqui muitos críticos de cinema, a gente tem sempre esse debate aqui, mas é bem bacana, assim, tem várias ideias, várias argumentações. Já recebi aqui o Daniel Schenker, do Globo. Ele é ótimo. Janot também, que esteve aqui. Marcelo Miller, Robledo Milani, Francisco Russo, grande criador aí do Adoro Cinema. Sim. Está morando lá em Portugal, meu querido amigo Francisco Russo. Vários outros. Todos, leio todos. Eles são maravilhosos. Uma ótima geração. O Daniel é muito legal. Eu gosto do Daniel. Acho que o Daniel é um cara que a gente está falando, um cara desses, assim, mesmo quando ele não gosta, ele tem sempre uma palavra que é interessante de você ler. Às vezes é duro quando você tem uma crítica ruim no seu filme. É duro, é chato. É um tempo grande, etc. Mas às vezes é bom. As verdades inconvenientes às vezes são boas também. E às vezes você discorda, às vezes a pessoa não talvez tenha visto um outro aspecto do filme que talvez não tenha batido nele, mas às vezes nem sempre também, quando a pessoa bate também, isso é tão complexo, né? Esse universo é muito complexo.
Mas o engraçado, eu concordo contigo que assim, os filmes às vezes menores, independentes, ou qualquer coisa parecida com isso, um menor lançamento, não tendo um grande marketing, a crítica influencia. Mas tem um caso que a crítica do Que Mal Fiz a Deus, o filme francês que eu exibi lá no Joia, que a crítica detonou o filme. Acho que foi até o Schenker que detonou o filme. E aí, às vezes as pessoas olham só para a posição do bonequinho, né? No caso do jornal O Globo, né? Às vezes não veem, né, o que está escrito. Só que esse filme foi tão sucesso que superou até o bonequinho. Aí o pessoal saía do cinema e falava assim, quem tem que ir embora é o bonequinho. O filme é maravilhoso, ria beça. E lá no Joia o pessoal era complicado com o bonequinho. Mandar um beijo também para o meu amigo Mário Abad, grande Mário Abad, meu querido amigo, grande Mário Abad. Qual era o filme para eu ver aqui? Que eu nunca vi esse filme. Vou ver esse filme. Que Mal Fiz a Deus, um filme francês. Vou ver. Cara, é um pai de família que ele vai casar as 4 filhas, e ele casa as 4 filhas com 4 homens de religiões diferentes. Ele fica louco. É uma comédia, é muito engraçado. Tem várias reuniões da família. Olha, é muito, muito engraçado. O crítico não gostou, mas o público adorou. Que legal. Grande sucesso. O que eu acho complicado hoje, é só para fazer um adendo, que hoje, como os filmes... Hoje tem muito filme, né? Então os filmes não conseguem se manter muito, né? Porque antigamente tinha um boca a boca, né? Às vezes você recebia uma crítica meio... Concepção foi um filme que apanhou razoavelmente de alguns bons críticos, assim. Mas o filme conseguiu ficar um tempo para criar um boca a boca. Então o filme se manteve durante muito tempo. Até o filme ficou muito tempo no Belas Artes. Acho que ficou 4 meses no Belas Artes. Foi tipo isso, assim. Mas hoje não dá, né? Hoje o esquema está um pouco mais selvagem. Você entra, se você não conseguir estabelecer na primeira semana, você passa um tsunami por você, já está entrando os Eternals. Falei certo, é isso, né? O filme da Marvel. Já pega tudo e você já se foi embora. Então, vai parecendo... É a doideira. Semana que vem até a gente vai receber aqui a programadora do Petra Belas Artes, a Juliana Brito, Juju, vai estar aqui para a gente conversar sobre cinema. Vai ser muito bacana, que eu acho que o Petra Belas Artes hoje é o cinema mais criativo que existe neste nosso país. Eu tive lá em São Paulo já esse ano e impressionante, até feira de vinil eles fazem. Que legal. E, obviamente, isso também já gera todo um marketing para o espaço, para o lugar. Que legal. E agora, nesse quase pós-pandemia, né? Os cinemas estão começando a tentando ficar agitados, né? Ainda tem a questão dos streams, né, e tudo mais. Cinemas precisam ser criativos, pessoal, eu sempre falo aqui, né? Não é porque o Joia era muito criativo e o programador era muito bom, mas que realmente os cinemas precisam ser criativos. Exibir o filme é um ingresso muito alto, não adianta, o pessoal não vai. Então, tem que fazer alguma coisa além do filme, seja uma entrevista, bota o pessoal no telão, manda uma mensagem do diretor, faz alguma coisa, conversa sobre esse filme. Pode ser que seja por aí o caminho. Fica a dica. O pessoal me liga de vez em quando, mas eu não vou ficar dando minhas dicas, não. Eu vou ficar aqui seguro aqui nos meus pensamentos. Belmonte, a gente está quase chegando no fim, mas eu tenho mais uma perguntinha para você, que é a seguinte. Na verdade, são mais 2 perguntinhas e a gente encerra. Que é a seguinte. Tá. Cinderela Baiana, Belmonte, é um dos marcos do nosso cinema, Belmonte. Um filme aclamado por sua ruindade, por sua falta de técnica, beirando ao bizarro em alguns momentos. Inclusive, Belmonte, é o primeiro filme do seu ator aí, do Lázaro Ramos. Lázaro o primeiro Ramos. filme da carreira do grande Lázaro Ramos, querido Lázaro Ramos, grande Madame Satã do Carim. Esse cara é fantástico. Mas ele começou no Cinderela Baiana. Mas eu queria saber de você uma coisa, Belmonte. Para você, existe filme ruim ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Eu acho que existem filmes que você vê que as coisas não estão muito orgânicas, né? E às vezes, se o grau de coisas não orgânicas vão aumentando, você fala assim, putz, isso aí realmente foi... E às vezes a falta de bom senso também, né? Você vai vendo que tem tudo uma questão de bom senso. Mas, obviamente, que tem... o gosto é subjetivo. Eu sempre acho que o gosto é subjetivo. Vários filmes que já foram considerados ruins no decorrer do tempo, vários não, mas... Se não me engano, será que eu vou errar nisso? Eu estou com medo de errar, mas acho que A Grande Ilusão, acho que foi muito mal recebido, né? Quando foi exibido. E hoje, enfim, eu acho, mas eu tenho que dar um Google aqui para ele. Não, mas tem muita coisa que foi mal recebida. Showgirls do Verhoeven foi extremamente mal recebido. Sim, e hoje em dia é um clássico. O pessoal toda hora clama.
Verhoeven e o Showgirls, que para mim é um filmaço. Tropas Estelares, do próprio Verhoeven também. Eu ia falar desse também, que as pessoas odiavam, li a crítica assim, eu falei, mas gente, nossa, não estou achando esse filme ruim. Eu Acho que as pessoas viram coisas que não estavam lá. O filme realmente tem uma... O Verhoeven é um pouco excêntrico, né, como diretor. Ele tem sua excentricidade, assim. Mas é isso, que faz um filme bom, um filme ruim, se a gente soubesse, né? Enfim... Mas realmente tem filmes que extrapolam um pouco vários critérios de bom senso e de... Não bom senso a palavra, né? Mas vários, não fica orgânico a ideia. Você fala assim, tá estranho isso aqui tá colando lá. E tem filmes, às vezes, que são muito oportunistas também. Acho que tem isso também, né? Tem pessoas, filmes, às vezes, são ingênuos. É isso, é difícil. É difícil saber o que é bom e o que é ruim. Mas o filme ruim eu vejo também, porque eu acho importante o filme ruim, e às vezes é importante até você... É importante você, às vezes, cometer fracassos também nesse ponto. Aprende-se muito também. Não é bom, mas acontece, e acontece por variados motivos. Sim. Mas você aprende muito. Eu quando comecei a filmar, eu tive uma provocação do Denilson Lopes, que é um doutor hoje da UFRJ, é um cara incrível, mas era meu veterano quando eu entrei na UNB. E ele falava que ele dividia o cinema na época, acho que ele deve ter mudado com a idade, mas ele dividia o cinema em dois tipos de realizadores. O Kubrick, que fazia um filme a cada 5 anos, que ficava planejando, e o John Huston, que fazia 3 filmes por ano, 4 filmes por ano. Então, o John Huston tem o Falcão Maltês, tem o Tesouro de Serra Madre, tem Fat City, mas também tem N, tem Fuga para a Vitória com Ardilhos. Você viu esse filme, Fuga para a Vitória com Pelé e com Ardilhos, com o Stallone como goleiro. Stallone goleiro, né? Tem uns filmes que você fala assim, é um filme que ele fez, que eu esqueci, um filme de terror que ele fez. Então, assim, eu acho que é isso também. A gente vai tentando, experimentando, né? É um processo de experiência humana também, você tentar fazer coisas diferentes que dão errado, às vezes, por variados motivos. O filme dá errado por muitos motivos. Diferente, mas é importante essas experiências. Para quem está fazendo, para quem está vendo. Acho importante ver filme ruim. Eu acho importante. Baseado nessa questão assim, até do filme ruim ou não, eu tenho um programa lá no Cinepop, um grande portal aqui do Brasil, que é um portal que eu escrevo já há mais de 10 anos, e a gente tem lá o Tribunal Cinéfilo. O que é isso? Eu pego 2 pessoas, uma que odeia o filme e uma que ama o filme, e eles ficam debatendo como se fosse um tribunal mesmo. E eu sou o juiz. Então eu fico ali na minha imparcialidade. Essa semana, inclusive, é o Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino. Então vai ser bom, hein? Já teve Bacurau, já teve bom para ser julgado. Não, já tem muito... Qual outro depois de Bacurau? Não, teve Bacurau, teve Ghost, teve Bonequinha de Luxo. Esculhambaram lá o Bonequinha de Luxo. É mesmo? Não esculhambaram, não, mas teve pontos assim que não gostaram. Mas é muito divertido e também é uma forma da gente conversar sobre cinema. Fica lotado, Belmonte. A galera de todo o Brasil. É muito bacana, muito divertido. Belmonte, seguinte. Agora a última pergunta para a gente encerrar. É a pergunta um pouco mais complexa aqui do nosso questionário, né? Nosso super questionário aqui, que é a seguinte. O Tropa de Elite, Belmonte, ele foi um dos mais badalados longas-metragens do nosso cinema nas últimas décadas, né? Um show de bilheteria, né? Todo mundo indo para o cinema para assistir um filme brasileiro. Foi muito bacana de ver essa parte. Muita gente também louvando o Capitão Nascimento, né? Um personagem que está na memória de todo mundo que ama cinema, interpretado maravilhosamente bem pelo ator baiano, amigo do Lázaro, Wagner Moura. Grande Wagner Moura, um cara que eu adoro de paixão, vejo tudo que ele faz. E, inclusive, Belmonte, esse filme, Tropa, ele ganhou o Urso de Ouro em Berlim, que é um grande prêmio aqui do nosso cinema, todo mundo aqui que assiste sabe disso, das mãos do Costa Gravas, né? Exato. Que é um diretor que nós cinéfilos sabemos, não sei se todo mundo conhece muito a filmografia do Costa Gravas, ele tem uma filmografia muito ligada a questões dos direitos humanos, né? Sempre tem uma questão de direitos humanos dentro da sua filmografia. E uma parte de uma galera aí começou um boba-oba, um babababa, algumas questões sobre tudo isso que eu falei. E algumas pessoas acharam que esse filme pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu queria saber de você uma coisa, Belmonte. Você acha que o cinema tem esse poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? Eu não sei se para ideologias políticas, assim. Eu acho que o filme tem um poder... existe um poder
na narrativa de cinema, que ela é muito... O cinema faz lembrar o sonho, né? É quase um processo onírico, quando você entra numa sala escura, aqueles sons em volta, aquela tela, faz muito lembrar um processo... Então, assim, ele trabalha muito na construção de imaginário, né? Hollywood descobriu isso muito tempo atrás, né? Como quando você vai para os Estados Unidos, você parece que aquilo é familiar para você. Só que eu nunca tinha nos Estados Unidos, falei, mas isso aqui eu já vi. Nunca tendo pisado nos Estados Unidos. Então, assim, sim, ele trabalha na construção do imaginário, ele sozinho ele não faz, existe uma conjuntura que ajuda, mas como toda arte, eu sou muito fascinado por religiões, e já tive várias, assim, já tive algumas religiões, e você vê em toda religião tem sempre um evento artístico, de alguma forma, a gente pode chamar isso, né? Um culto, tem um louvor antes, né? Às vezes em algumas coisas tem a dança, né? E porque a arte prepara o espírito, a arte cria cenários, imagina cenários. Então, assim, ela trabalha no imaginário. Ela sozinha, obviamente, você vê, obviamente que o Tropa de Elite sozinho talvez não tenha construído esse imaginário, mas sim, ela ajuda a preparar um pouco o espírito para as coisas, às vezes, sim. Às vezes, sim. Às vezes isso acontece a revelia do realizador, não sei, mas sim, eu acho que tem um não é um poder assim, obviamente as pessoas falam, porque os Scorsese até falava isso, né? O cara viu o Taxi Driver e quis atirar no Reagan. Sim, eu acho essa é uma explicação simplista. Imagina, mas os caras viu o Taxi Driver, a loucura do cara não tem nada a ver com o que ele viu no filme, assim. Mas sim, os filmes realmente eles têm uma capacidade mesmo de trabalhar em um consciente coletivo, digamos assim. Acho que eu não sei se eu usei o termo certo, mas não, foi boa a sua resposta. Mas não são definitivos. Não, eles sozinhos não fazem. Gostei, foi uma das melhores respostas. Foi uma das melhores respostas aqui que o pessoal. Eu faço essa pergunta aqui para todo mundo. Porque, na verdade, esse questionário que eu faço, meu amor, são perguntas que eu me faço, sabe? São perguntas que Sim. eu também quero ouvir a opinião dos outros, até para poder formular mais reflexões sobre questões. E às vezes eu mudo de opinião, às vezes eu troco de opinião, mas é muito bacana ouvir vocês que fazem o cinema acontecer. E isso me enriquece, e eu tenho certeza que também enriquece todo mundo que está assistindo. Você falou essa questão do Scorsese, com o Taxi Driver. Tem uma história do Kubrick, que ele estava numa sessão do Laranja Mecânica, e ele mandou parar a sessão, porque ele percebeu que o público estava entendendo tudo que ele imaginou errado. Ele levantou e pediu para parar a sessão. Olha a loucura. Porque o Laranja também é um filme com várias interpretações ali, né? Um filme bem complexo. Sim, mas eu acho que isso também é um aprendizado para todo realizador. Você não controla a subjetividade do outro. Exatamente. Né? Graças a Deus, até, eu acho. Mas nem deve. Mas tem alguns diretores que ficam um pouco nessa coisa de ter que ver. Então, esses processos realmente exigem bastante atenção quando você está fazendo um filme, né? Exige bastante reflexão, bastante escuta. No Alemão 2, agora, a gente começou a fazer isso. Assim, todo dia, toda semana tinha palestra sobre o tema. Para entender um pouco o tema, para entender várias visões sobre o tema, porque isso eu acho muito importante. Assim, existe uma responsabilidade, eu acho exatamente, não é determinante, o filme não é determinante, mas ele sim, ele trabalha um pouco no imaginário, trabalha na preparação do espírito para algumas coisas, sim, a arte trabalha, não só o cinema, a música, a dança, enfim, toda a cultura tem esse poder de construção, né? de um ambiente. Isso é fato. Show de bola. Belmonte, estamos chegando eu achei que a gente ia falar sobre Nicolas Cage, eu fiquei um pouco frustrado. Não, então, a gente tem uma pergunta que eu faço sempre última, mas a gente já está quase esgotando aqui o tempo, mas eu vou te fazer essa pergunta. Ô, Belmonte, qual é o seu filme favorito com o Nicolas Cage? Você sabe qual é o teu filme? Assim, o primeiro assim que você fala assim, caramba, eu gostei muito disso. Você sabe que o Nicolas Cage é um caso à parte. Eu entendo, talvez você não gostar dele, mas é um ator interessantíssimo, né? Porque ele fez realmente um Motoqueiro Fantasma, mas fez o Bird, fez o... O Bird é maravilhoso. Fez o Você Vai na Motocicleta, fez o... Arizona Nunca Mais. Living Las Vegas. Living Las Vegas. E que ele tá ótimo no Las Vegas, inclusive, né? Tá, tipo, fala assim, que atuação é essa?
E fez Outra Face, que é um filme estranhíssimo, mas eu adoro. Eu adoro. É o filme mais citado aqui, Belmonte. É o filme mais citado aqui que o pessoal gosta. John Woo. Grande John Woo. Eu adoro esse filme. Tinha tudo pra dar errado. John Travolta e Nicolas Cage, Belmonte, no mesmo filme. Tinha tudo pra dar errado, deu certo. Mas eu acho que o Nicolas Cage não sabe dizer não, eu acho. Deve ser isso. Porque, tipo, vamos fazer um filme. Vamos! Vamos! Vamos trabalhar. É bacana estar trabalhando. Vamos trabalhar. Acho que tem um problema de conseguir dizer não. Nossa, o pessoal do Festival do Rio exibiu o Joe, um dos filmes dele que eu gosto bastante, chamado Joe, no Festival do Rio, né? Aí eu até falei com a Hilda Santiago, que ela teve aqui também, que pra quem não sabe, a Hilda é a organizadora do Festival do Rio, do Estação Botafogo. Aí eu falei pra ela, Hilda, eu bati palma de pé no cinema Leblon, vendo Joe. E aí eu falei assim, ele voltou. Aí no filme seguinte já fez uma porcaria, foi uma coisa terrível. Eu falei, não voltou droga nenhuma. Ele realmente é um alto de baixo na carreira. Eu vou te contar um negócio. Tem um filme dele sobre vingança, que é horroroso também. Eu acho que eu tô lembrando. Às vezes eu consigo ver filme de ruim até o final, tem esse problema também. Eu tento ver, mas eu não consigo ver. É complexo. Grande Nicolas Kim Coppola, o sobrinho do Francis Ford Coppola, o primo da Sofia Coppola. Tanta gente talentosa nessa família Coppola. Show de bola. Belmonte, quero te agradecer demais a presença. Eu adorei nosso papo, cara. Adorei. Eu também. Aquela musiquinha do Jô Soares. Quando acabava com a entrevista. Cara, eu adorei. Espero que algum dia a gente possa se ver pessoalmente, tomar um café e falar sobre cinema, que é sempre super divertido. Obrigado por ter disponibilizado aí um tempinho pra gente. E, obrigado, cara, você. vai ficar marcado para a história aqui do nosso programa. Essa entrevista vai ficar disponível lá no YouTube para todo mundo assistir, repassar, compartilhar. E vai ser super show de bola. Pessoal, para quem está vendo a gente ao vivo, daqui a pouquinho, 8 horas, eu entrevisto a Flávia Arruda Miranda, uma assessora de imprensa de vários filmes maravilhosos aqui no cenário brasileiro. Vamos conversar sobre assessoria de imprensa, essa posição super importante na cadeia audiovisual. Semana que vem a gente vai receber aqui a Kátia Coelho e a Juliana Brito, lá do Petra Belas Artes, para a gente falar sobre essa programação maravilhosa que o Petra Belas Artes está fazendo, não só nesse ano, mas em todos os outros anos. Um beijo para o André Sturm também, que já esteve aqui. Grande André, a gente conversa muito sobre cinema, um cara muito cinético. Legal. Show de bola. Belmonte, um beijo a você. Boa sorte aí com As Verdades. Espero que o pessoal goste do filme. Tô louco para assistir. E espero que você goste. Quem puder ver, que estiver em São Paulo, vai ver, porque é um filme que exatamente, é um filme, esses últimos filmes que eu fiz, que estão sendo lançados agora, eu tenho eu gostei muito de ter feito. Eu espero que as pessoas tenham a mesma sensação ao ver, mas eu sou bem feliz com esses últimos filmes aí, o Alemão 2 que vai vir, o Pastor Guerrilheiro que filmei em Brasília, então espero que seja bacana. Quem estiver em São Paulo, por favor, vai ver. Show de bola, pessoal. Não perca aí As Verdades, com Lázaro Ramos, Drica Moraes, Bianca Bin e o Belmonte dirigindo essa turma toda aí. Show de bola, pessoal. E sem spoiler, hein? Que eu sei que o filme é suspense, então sem spoiler, hein, pessoal? Vai ver o filme e não dê spoiler para todo mundo. Então tá bom. Pessoal, fiquem com Deus. Belmonte, beijo para você, beijo para todo mundo. Obrigado, gente. Valeu! Tchau. Viva o cinema! Viva o cinema! Valeu! Obrigado, querido.